ao Senhor como Salvador, são tendenciosos. O crente, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento e dessa aliança da graça que estamos, são tendenciosos a trocar Jesus por algum tipo de subterfúgio. E quando nós olhamos para o povo no período de Jeremias, Jeremias disse no começo do seu livro que duas maldades fez o meu povo, diz o Senhor. Primeiro, eles abandonaram ao Senhor, que é fonte de água da vida. E segundo, cavaram para si cisternas rotas. O que é uma cisterna rota, pastor? Rotura, rachadura, que não contém água. Então eles largam Deus, que é fonte, e cavam cisternas rotas. Isso mostra a predisposição que o ser humano tem de largar Deus para criar subterfúgios, para abraçar qualquer tipo de modalismo que eclode com o decorrer do tempo. Haja visto o que a igreja está vivendo. Toda modalidade de culto, todo tipo de culto, não importa se é sincrético, não importa se tem indumentárias de umbanda, não importa se o culto não tem palavra e revelação do começo ao fim, falando de CPF. E eu quero deixar claro aqui, eu não sou contra os dons espirituais, sou pentecostal até o tutano, mas eu sou pentecostal que senta na hora da palavra para ouvir a mensagem. Então nós vemos hoje o sincretismo na adoração, e as pessoas não têm condições psicossomática ou espiritual de entender, de crivar, de peneirar aquilo que é do diabo e aquilo que é de Deus. E essa mistura, esse missivo de culto, estava também inserido no capítulo 4 do livro de João. A Bíblia diz que os samaritanos não se falavam, não se comunicavam com os judeus por causa de uma guerra do período do rei Oséias, aonde Samaria, o povo de Israel, é tomado pela Síria, eles vão missificar o povo, enfim. Esse problema se acompanha, se arrasta há muitos anos, mais de 480 anos, fora os 450 anos de silêncio. Houve um problema com o povo judeu da tribo do Reino do Norte e da tribo do Reino do Sul. Não quero me ater a isso, mas este problema acontece acontece de passar também pelo ministério de Jesus. Porém, o texto diz que era necessário Jesus passar em Samaria. Eu fiquei me perguntando, lendo e compulsando o texto, qual era a necessidade que Jesus tinha de passar por Samaria? Se sabia ele que era um judeu, embora sendo o Cristo, mas não revelado a todos, a não ser seus discípulos e os que vivenciaram milagres, como nas bodas de Caná. O que ele iria fazer carregando um monte de judeus para Samaria? Porém, Jesus teve uma estratégia, e essa estratégia foi através da direção do Pai. Ele diz que era necessário passar por Samaria, e repousa esta necessidade pelo fato dele querer gerar uma fonte ali. E havia uma mulher que iria estar de encontro com ele, porque o céu não é pego de surpresa. Então Jesus, sabendo que ele iria forjar uma fonte, ele pega os seus discípulos judeus que não iriam entender o que ele estava fazendo e manda comprar comida na cidade, longe da fonte. Ele senta cansado, diz o texto, e está vindo uma mulher na hora sexta. Que hora é esta? Meio-dia. Nós sabemos que nenhuma mulher que se preze, nenhuma mulher equilibrada ou de família, iria numa fonte, principalmente na fonte de Sicar ou de Siquém, que é a fonte que Jacó deixou para a sua herança, iria na hora de meio-dia. Por quê? Uma mulher que tem cuidado da sua casa, ela vai pegar água de manhã, aonde o poço não está mexido, a água não está barrenta, e ela vai cuidar dos seus afazeres. Então o que é que esta mulher está fazendo meio-dia?
Esta mulher está vindo em conflito, com um cântaro na mão, com problemas em sua vida particular. Diz o texto sagrado que Jesus está sentado e ela chega, e Jesus está olhando para ela e vendo a possibilidade, na perspectiva de montar na vida dela uma fonte. Vocês vão entender. Quem me ouve, diga amém. Amém. Jesus olha para aquela mulher e não olha primeiro julgando. Ele pede o que ela veio buscar. Jesus nunca vai te pedir algo que você não possa dar. Ele sempre vai te pedir algo que você possa fornecer. Então Jesus manda os discípulos ir para a cidade comprar comida, e ele fica sozinho com aquela mulher, o que era contra a cultura da época, e ele, conversando com ela, diz: dai-me de beber. A primeira coisa que ela diz, você leu no texto: como sendo tu judeu, pede a mim água. Mulher samaritana, sendo que os judeus e os samaritanos não se comunicam. Jesus disse: se tu souber a quem é que te pede água. Jesus começa como um olheiro forjando um vaso. Ele começa a tratar daquela mulher para tirar de dentro dela uma fonte de água que viesse jorrar lá em Samaria. Mas primeiro o que ele faz? Tira de cena quem iria atrapalhar o processo. Teve gente que entendeu, deixa eu repetir. Ele tira de cena quem vai atrapalhar o processo. Ele manda os discípulos irem para a cidade, porque eles não iriam saber entender o que ele estava fazendo. E a primeira coisa que Jesus faz quando olha alguém em conflito e diz: vou fazer dele, vou fazer dela uma fonte, é tirar o impedimento. E às vezes o impedimento é alguém que não vai entender o trabalhar dele na sua vida. Às vezes o impedimento é alguém que tem roupa de crente, cabelo de crente, sapato de crente, mas não vai entender o que o Jesus dos crentes vai fazer com uma mulher em conflito. Eu quero liberar aqui uma palavra para você, e se você tiver mão para levantar, levante. O Senhor, antes de tratar de você, Ele vai tirar de perto quem não acredita que essa situação vai mudar. Levanta a mão para dar glória, porque Ele está aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia.